Muito bem, e hoje chegamos à homenagem de número 549 do Itália Canta, este quadro que é elaborado pelo saudoso Dr. Tobias Musaiel. O Itália Canta é uma parceria entre Rádio Difusora, Jornal de Jundiaí e Círculo Italiano. A pesquisa histórica é feita pelo nosso companheiro Rolando Giarola e hoje a família a ser homenageada é a família Gasparotto. Muito bem, eu estou recebendo aqui no estúdio o senhor Mauro Gasparotto. Bom dia, prazer tê-lo aqui. Também estou recebendo a dona Doraci. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Também está conosco o Adriano. Bom dia, Adriano, tudo bem? Olá, bom dia, Sandra. Bom dia a todos os ouvintes. E também a Andréia. Andréia, bom dia, prazer recebê-la aqui. Bom dia. Bom, o senhor Mauro e a dona Doraci são irmãos. O Adriano vem a ser um sobrinho de vocês e a Andréia é esposa do Adriano. Então, eu vou contar a história, segundo o relato que vocês mesmos fizeram ao Rolando Giarola, e depois a gente vai conversar um pouquinho. Se tiver alguma coisa que vocês queiram acrescentar, podem até me interromper, tá bom? Às vezes alguma coisa não é fiel àquilo que vocês consideram importante, podem então interromper e fazer as retificações. Muito bem, assim como milhares de famílias italianas que decidiram deixar o país por causa da crise econômica, os Gasparotto vieram para o Brasil em 1887. Eles também sofriam na Itália. Ana, o marido Giovanni Gasparotto e os 9 filhos eram da cidade de Pádua, na região do Vêneto, e desembarcaram no Porto de Santos depois de um mês de viagem de navio. De lá, a família foi levada para a cidade de Serra Negra. Giovanni tinha um pouco de dinheiro e comprou um sítio. A família começou então a plantar café e depois passaram a se dedicar a outras lavouras. Ernesto, filho do casal de imigrantes, se casou com Narcisa de Santi, também descendente de italianos. O casamento aconteceu em Serra Negra e este casal teve 7 filhos: Nelson, Mauro, Mercedes, Aristeu, Walter, Moacir e Doraci. E 2 desses filhos estão hoje aqui conosco. Muito bem, no início da década de 20, Ernesto e a família deixaram Serra Negra e vieram para Jundiaí. Aqui os Gasparotto passaram a trabalhar no sítio do sogro de Ernesto, que ficava entre a rua Bom Jesus de Pirapora e a Vila Helena. Plantavam uva, faziam vinho e tinham até gado. Foi em Jundiaí que Ernesto e Narcisa tiveram a única filha. Aristeu, neto de Ana e Giovanni Gasparotto, também veio para Jundiaí, onde se casou com Elza Malvese. Ele trabalhou na Companhia Paulista e também atuou como fotógrafo, registrando momentos históricos do Paulista Futebol Clube. Quando o Galo completou 100 anos, Aristeu doou todo o seu acervo fotográfico para o clube. Exposições foram montadas no estádio Jaime Sintra e também na Assembleia Legislativa, organizada pelo deputado estadual Pedro Bigardi. E eu tenho aqui a presença do Adriano, que é filho do senhor Aristeu. Certo, Adriano? Certo. Muito bem, Doraci Gasparotto, que contou um pouco da história da família no Brasil, trabalhou muitos anos na Soban, no Russi, no Maxi Shopping. Ela é a guardiã dos documentos que os avós trouxeram. Doraci, você trabalhou bastante, deve ser uma pessoa bastante conhecida, porque olha, você passou Maxi Shopping, Russi e Soban. Conheço muita gente me conhece. Muito bem. Bem, hoje existem Gasparottos em toda Jundiaí e também em Serra Negra. No dia 3 de dezembro de 1994, no centenário da chegada da família ao Brasil, a Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Serra Negra homenageou os descendentes de Giovanni e Ana com um diploma. A festa contou até com a participação da Orquestra City Swing de Jundiaí. Foi uma festa bonita, eu imagino. Linda festa. Bom, eu tenho que no final fazer aqui um esclarecimento, porque hoje em Jundiaí existem Gasparotto e Gasparotti. Ambos são da mesma família, já que os antigos, eles trocavam o I pelo O. Mas também tem Gasparetti, e esses não tem nada a ver com a família homenageada, certo? Vamos então falar um pouquinho dessa vida de vocês aqui na Itália. Eu vou começar pela Doraci, depois eu converso um pouquinho com o senhor. Dona Doraci, o que a senhora lembra da sua infância, de como a senhora vivia com a família? 7 irmãos, era uma família numerosa, devia ser bem alegre, bem animada. Bem festiva. Bem festiva? Bem festiva. E era muito feliz, né, na época. Todos se davam muito bem, como até hoje, né? Sim, isso é importante. Era muito festiva a família. Os seus pais eram muito autoritários? Como é que era? Eram Eram rígidos?
Diferente dos pais atuais, né? Nossa, muito diferente, muito diferente. Porque para ter 7 filhos, para conseguir colocar ordem na situação, é preciso ser autoritário, E né? todos tiveram uma boa educação, né? Com certeza, que bom. O que é que a senhora se lembra, por exemplo, dos jantares, dos almoços? Fala um pouquinho dessas reuniões familiares. Muitas reuniões no final do ano também, né? Passeavam pela Vila Rami para visitar os amigos, faziam muita música e era muita festa, inclusive no final do ano. Certo. Todos os italianos se reuniam. A senhora residia nessa propriedade que ficou aqui em Jundiaí? Rua Jundiainópolis, Sim. 105 na época. Hoje nós moramos em outra rua. Certo, mas na época era essa a residência. É ali que a senhora residiu com seus pais e os 6 irmãos. Sempre, sempre. E o que é que a mama fazia que era muito gostoso? Aquelas comidas italianas, né? Nhoque, muita massa. Polenta tinha sempre? Polenta diariamente. Você faz, Doraci? Faz também? eu Aprendeu faço. a fazer esses pratos italianos? Ah, sim. Não com aquele carinho que eles faziam, né? Certo. Eles eram mestres. Tinha cilindro na cozinha. sua casa, não? Tinha cilindro. Tinha cilindro, tinha Um tacho? Pilão. Um pilão? Pilão. Pilão? Tinha pilão. E a gente fazia toda noite, amassava amendoim. Amendoim? Fazia paçoca, muita paçoca. Inclusive no inverno. Olha, isso Muito era algo que vocês deviam gostar muito. Tradição. Tradição. Festas, você falou que faziam muitas festas, muita música. Muita música, muita gente vinha para almoço, né? Aquelas mesas grandes, Sim. cheias de pratos. Vamos falar um pouquinho agora com o seu Mauro, que também participou de tudo isso. Vou pedir só para ele chegar bem pertinho do microfone para os nossos ouvintes ouvir. Seu Mauro, ela está contando de uma vida que o senhor também fez parte, né? Uma coisa idêntica. O senhor consegue se lembrar de algum fato interessante da sua infância? Da minha infância, barbaridade. Meio difícil. Meio difícil. Meio difícil. Da juventude, então, vamos não lembrar. lembro mais nada do que foi. Já passou? Já passou a idade, até esqueci tudo já. Tem um Diga. detalhe importante Diga, que eu dona lembro Doraci. na infância. Meu pai ouvia O Direito de Nascer pelo rádio. A novela Direito de Nascer novela pelo... que era transmitida pela Rádio Nacional Olha. do Rio de Janeiro. Era final de ano, já estava aqueles preparativos. Tinha o Albertinho Limonta, não era? Uma Isso, coisa que assim? Era Paulo Gracindo na época. E o meu pai ouvindo, eu perto dele, ele ouvindo a novela, chorando. Olha, ele se emocionava. Os italianos se emocionam muito. Ainda é assim, Adriano? Como é? Sim, eu sou muito, acho que emotivo, né? Isso faz parte do perfil do italiano, né? Faz parte, sim. Bom, ele se emociona, mas ele também fica enfurecido às vezes. Às Tinha, vezes. tinha algum na família que era assim? Não, nós sempre fomos calmos. Mais mas calmos. ele era mais severo. É? O pai era bem severo. O Certo. Ernesto. Vamos falar agora dessa família italiana e é um prazer porque hoje nós estamos recebendo, então, seu sobrinho, mas na verdade, neto daqueles que... Neto. Como é hoje? Você percebe no seu dia a dia, Adriano, a presença dessa cultura italiana? O que é que você faz? Onde você percebe que ainda cultiva essa cultura italiana? Bastante com a comida, né? Acho que isso aí é uma tradição nossa, né? Então a comida está sempre presente com a cultura italiana. Massa, polenta tem lá? Tem. E o vinho? Olha, Vinho. a dona Doraci se animou com o vinho. Nós gostamos de vinho. Todos gostam de vinho. Do bom. Do bom. E nós temos bons vinhos aqui na região, não é? Temos. Hoje, como é que são os encontros de vocês? A família consegue se encontrar? Consegue pelo menos de vez em quando, uma vez ao ano, se reunir? A gente sempre se encontra. É? Sempre. Um vive para casa do outro, eles vêm na casa antiga, que é nossa. Eles sempre estão presentes. Bem, vocês já estiveram em Pádua? Ou alguém da família já foi visitar? Eu passei. Passou por Não Pádua? paramos, só passei. Do alto eu vi Pádua, Certo. lá embaixo. Só passei, mas não paramos. Certo.
Olha, gente, eu agradeço a presença de vocês aqui. É mais uma família que veio para Jundiaí, que trabalha pela nossa cidade, que fez muito. A gente fala Jundiaí porque é aqui que vocês residem, mas na verdade os imigrantes italianos colaboraram e muito para o engrandecimento do Brasil, né? São importantíssimos. Se nós pudermos fazer por vocês pelo menos um pouquinho do que vocês têm feito pela sociedade brasileira, hoje são parte. O Brasil é realmente formado por muitos imigrantes, vocês são importantíssimos. Recebam hoje uma homenagem em nome da Rádio Difusora e agora a gente vai tocar uma música para homenageá-los. É Fiorin Fiorello com Luciano Pavarotti.